Nesse vídeo eu vou te mostrar as ações que estão sendo mais recomendadas pelas casas de análises aqui no Brasil. Então vem comigo e vamos aos detalhes. Então essa é a lista que nós temos atualmente. Essa lista foi divulgada por um estudo da UOL. Basicamente ela listou 11 ativos que estão sendo recomendados pelas casas de análises e aqui são todas as casas que foram realizados levantamentos. Tem do BTG, tem da XP, BB Investimentos, Toro Investimentos, Genial, Empíricos, Santander, enfim, diversas casas de análises. E esse foi o ranking das empresas. Aqui está ordenado pelo número de recomendações, então das mais recomendadas às menos recomendadas. Aqui traz para a gente alguns dados como o dividend yield dos últimos 12 meses, a mediana dos últimos 5 anos, o retorno dessas ações dos últimos 12 meses e principalmente o retorno em março, que foi o último mês analisado. Para quem acompanha aqui o canal, sabe que dessa lista nós temos 4 empresas na nossa carteira pública aqui do canal, sendo elas BB Seguridade, Banco do Brasil, a CPFL Energia e também a Copasa. Uma dessas empresas do setor de seguros, uma do setor bancário, uma do setor de energia e também uma do setor de saneamento, que são setores que eu gosto e acredito que sim, eles são setores muito seguros para a gente investir e, consequentemente, eu escolhi essas empresas porque eu acredito nas perspectivas futuras. Então, assim, no vídeo de hoje eu gostaria de comentar a respeito dessas 4 principais empresas que nós temos aqui no ranking, a Vale, a BB Seguridade, a Vivo Telefônica e o Banco do Brasil. Conforme eu comentei com vocês, esse levantamento aqui de recomendações foi feito pelo UOL e eles trouxeram pontos de vistas de diferentes casas de análises bem interessante. Então, assim, só para a gente setar a expectativa, não considerem isso como uma recomendação, não é o intuito desse vídeo. Para quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto de enfatizar que vocês tenham um pensamento crítico em relação ao que está sendo falado, porém eu acho interessante a gente olhar esse tipo de matéria justamente para a gente entender talvez perspectivas que a gente não esteja enxergando nas nossas análises ou até talvez algo que nós possamos aprender nesse tempo. Então, não leve isso como uma recomendação e sim uma perspectiva totalmente crítica a respeito dessas empresas, sem nenhum tipo de fanatismo. Então, bora comentar sobre cada uma delas. Então, conforme eu comentei para vocês anteriormente, aquela lista foi feita por uma reportagem do UOL e eles fizeram alguns comentários, trouxeram alguns pontos interessantes que eu gostaria de mencionar aqui para vocês. Então, primeiro de tudo seria referente sobre a Vale. E assim, a perspectiva de dividendos para a Vale seria de 9,11% esse ano. E aqui eles também contam com uma valorização num patamar de R$ 95, que seria o preço-alvo, comentando que esse seria um desconto de 28% em relação aos pares globais. Assim, primeiro de tudo que eu acredito que R$ 95 como preço-alvo é um preço muito otimista. A última vez que a Vale bateu esse preço foi dia 27 de janeiro de 2023 e desde então ela acumula uma queda de 35% desses R$ 95. Porém, nesse gráfico, a gente está filtrando os últimos 5 anos e a gente pode ver a ciclicidade que a Vale apresenta. Ou seja, os fundos que a empresa teve nesse gráfico de 5 anos foram próximos dos R$ 60, que foi aqui em 2021. Em 2022, bateu R$ 62 como fundo. 2023 também 61,22 e no atual momento 61,63, sendo que no dia 15 de março a Vale chegou a bater 59,76. Então assim, se a gente parar para ver algumas métricas da empresa, a gente vê que o preço sobre lucro no momento está em 7, sendo que a sua média histórica é 12, porém vale lembrar que em 2021 e 2022 esse valor já esteve em 2,92 e 4,20. Está abaixo da média, mas ainda já esteve em períodos menores. E eu acredito que principalmente esse índice do preço sobre lucro dela, ele é um pouco enviesado por conta de 2019, que ele estava com menos 36. Então, se a gente tirar esses 36 e fazer uma média aqui, esse preço sobre lucro ele é até menor nessa comparação. Para quem não conhece, esse daqui é um gráfico de 5 anos do minério de ferro. E como a gente pode ver aqui, esse gráfico se parece muito com o gráfico da Vale. No momento que a Vale teve um pico, em 2021, foi por conta do minério de ferro com um preço de $216. E nos momentos de fundo, foi por conta que o preço do minério de ferro chegou a 92,78 aqui em 2021. Mesma coisa em 2022, chegando a 83, tendo algumas quedas que deixou próximo de 100
em 2023 e agora o cenário atual é o que a gente está vendo. Se a gente filtrar aqui anualmente, a gente vai ver que o preço chegou a bater menos de 100, ali na casa dos 99, e essa é uma das razões do porquê que a Vale tem sido tão descontada nos últimos tempos. É que se a gente for ver, o preço da Vale é totalmente correlacionado com o minério de ferro, justamente porque a commodity da Vale é o minério de ferro. Então, assim, isso reflete totalmente nas vendas que a empresa tem de minério, e justamente esse preço ele pode impactar bastante no final o lucro líquido da empresa. Então, voltando aqui para os comentários da matéria, a gente vê que o preço do minério de ferro, segundo as perspectivas dos analistas, deve continuar alto no curto prazo, perto de 105, essa é a perspectiva deles, a tonelada do ano. E o motivo que eles dizem disso é que a produção está mais fraca tanto no Brasil quanto na Austrália. E o que eles falam também é que a retomada das atividades industriais na China pode sim ajudar a Vale a recuperar o preço do minério de ferro e, consequentemente, ter uma valorização de mercado interessante. Vale documentar que a Vale pagou 2,4 bilhões de dividendos, ou seja, 2,74 por papel, equivalente a um dividend yield de 4% somente nesse ano, tá? Isso foi pago no dia 16 de março, para quem não acompanha a empresa, então bem recentemente. E a expectativa é que a Vale pague outro dividendo em setembro, que também seja próximo desses 4% ou até mesmo um pouco acima. Aqui falando um pouco sobre os fatores de risco da empresa, é que no último balanço a Vale chegou a reconhecer uma provisão adicional nas suas despesas de 1 bilhão por conta do rompimento da barragem em Brumadinho. E a outra perspectiva é que se a China deixar de produzir aço, o preço do ferro também pode cair. Outro risco implícito nisso é a valorização do real, porque afinal de contas aumenta os custos de caixa do minério de ferro da empresa, que sim é medido em dólares. Então, ao invés da empresa ter mais receita para distribuir, ela teria que reter esse valor no seu caixa, justamente porque o dólar está mais alto e isso impacta, no final das contas, a sua distribuição de dividendos. Aqui trazendo outras perspectivas de casas de análise, por exemplo, a Guide Investimentos estima que o dividend yield projetado para os próximos 12 meses seria de 15,8%. Isso daqui eu realmente acho que a Vale não vai manter esse dividend yield, é um valor muito elevado, principalmente dado a sua média histórica, enquanto a Ágora Investimentos estima um preço teto de até 92 nesse ano, com uma perspectiva do minério de ferro na casa dos R$120. Bom, então agora falando da BB Seguridade, que é uma das queridinhas pelos nossos acionistas aqui do canal, e também por mim, porque afinal de contas é uma das empresas que na nossa carteira é pública. A gente está falando então de uma empresa de seguros que é subsidiária do Banco do Brasil e é uma das principais empresas no país no segmento de previdência e seguros. A BB Seguridade trabalha nos seguros de vida, habitacional, rural, residencial e empresarial. Aqui traz uma perspectiva dos analistas do BTG e diz que a empresa está livre do risco de juros sobre o capital próprio, o risco da inadimplência está ausente e a margem é impressionantemente alta. Comentam também da boa governança corporativa que a empresa possui. O payout gira na casa de 90% a 95% dos seus lucros, minimizando assim o risco de investimento. Então, nas perspectivas do BTG, a BB Seguridade terá a capacidade de pagar mais do que seu valor de mercado em dividendos até 2033. A expectativa deles, então, é um dividend yield de 11,2% em 2024 e 11,5% em 2025, inclusive com recomendação de compra. Se nós olharmos pelo gráfico que mostra o lucro versus cotação da BB Seguridade, eu ainda vejo que a empresa sim está descontada frente ao lucro que ela está apresentando, porque afinal de contas, aqui nós temos a relação desde 2016 até 2023. Sempre que a empresa está com lucro e a sua cotação não está acompanhando, a tendência é que nos próximos momentos essa cotação acompanhe. A gente não sabe quanto tempo isso pode demorar, mas enfim, eu vejo que pelas metas de BB Seguridade, em algum momento essa relação lucro e cotação tenderá a ficar mais estreita. Em termos da perspectiva de dividend yield pago, eu não vejo que a BB Seguridade vai conseguir manter um patamar de 11%, assim como a perspectiva dos analistas do BTG, porque afinal de contas o dividend yield médio dos últimos 5 anos foi 6,87%, sendo que no ano de 2023 esse dividend yield girou na casa dos 10%, porém nos últimos 10 anos a gente percebe que nos períodos que houve um pagamento acima de dividend yield, não se seguiu na mesma perspectiva. Inclusive, em 2019, por mais que foi um momento diferente para a empresa, esse dividend yield chegou a apenas 4%. Porém, ainda assim, acredito que pelo menos 8 a 9% é o dividend yield que eu espero
de BB Seguridade nesse ano de 2024. Então, a terceira empresa que eu gostaria de comentar hoje é a Vivo Telefônica, que está no terceiro lugar do ranking das mais recomendadas. E assim, a expectativa de dividend yield para 2024 é de 7,6%, com a possibilidade de pagamentos extraordinários, dado as vendas que a empresa está fazendo no momento. A perspectiva desse analista da Genial é que a Vivo manterá o seu payout pelos próximos 3 anos, e até o momento já foi anunciado 1,5 bilhão para ser distribuído em proventos, e existe a possibilidade de chegar até 5 bilhões nos próximos anos. E aqui ele fala um pouco das perspectivas que ele possui em relação ao crescimento da empresa, dado a expansão de serviços que não consomem o caixa da empresa. E aqui também fala da expectativa do 4G para o 5G, em termos de rede móvel, e um fluxo de caixa melhorado no longo prazo. Para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não vejo um diferencial competitivo muito forte na Vivo. Eu acredito que sim, é a maior do setor, porém é uma empresa que teve uma valorização significativa nos últimos 12 meses. O dividend yield dela não é o forte da empresa, por mais que os analistas estão projetando 7,6%. Se a gente olhar a média histórica da empresa, gira em torno de 6,64%. Porém, essa média caiu um pouco devido a 2023, que girou na casa dos 3,85%. Porém, se a gente olhar os anos de 2022, 2021, 2020, sempre girou nessa faixa de 7%, inclusive ali 2019 foi muito próximo também. Então, acredito que sim, é uma perspectiva que pode ser muito realística. Porém, conforme eu comentei, eu não vejo muita atratividade na Vivo, inclusive eu vejo que a cotação da empresa parece estar bastante esticada, dado o seu lucro líquido. E assim, é um lucro líquido que foi muito alto em 2018 e desde então ele vem praticamente estacionado. Ele caiu em 2019, caiu mais um pouco em 2020, aí aumentou para 6 bilhões, caiu novamente para 4 bilhões e depois subiu novamente para 5 bilhões. Então, parece que a empresa chegou num patamar assim de maturidade onde não há tanto espaço para crescimento. Ela vai ter que focar em inovar em serviços e talvez explorar alguns outros mercados. E assim, vejo essa cotação muito alta dado as perspectivas de lucro futuras para a Vivo. Esse é meu ponto de vista crítico, conforme eu falei para vocês. Não vejo com tantos bons olhos o setor de telecomunicações aqui no Brasil. Então, falando do nosso bom, amado Banco do Brasil, é o queridinho entre os investidores que buscam renda passiva e proventos numa empresa, principalmente porque o banco aumentou seu payout de 40% para 45%, e o banco ele é bem blindado em termos de interferência política, dado outras estatais que nós temos aqui no Brasil. Algo muito interessante de citar também é que o Banco do Brasil está presente em 99% dos municípios brasileiros, com mais de 68 milhões de clientes, o que é muito expressivo. Aqui então eles trazem pontos de vista dos analistas da XP e eles pontuam que o banco atua em setores que se mantêm fortes e com uma margem financeira estável, sendo crédito rural, consignado e crédito direto ao consumidor para funcionários públicos. Importante citar que o Banco do Brasil ele é menos dependente de varejo e possui uma base de clientes mais protegida. E o mais importante é que possui a menor inadimplência entre os grandes bancos. Isso com certeza são diferenciais competitivos muito fortes do Banco do Brasil. Um destaque para o que eles falam aqui é que, pelo banco ser estatal, ele negocia com desconto de 30% frente aos seus pares privados. E eles acham que esse desconto parece excessivo dadas as condições atuais. E, por fim, que parece uma assimetria positiva para o banco estatal. Então, em termos de dividendos, a previsão da XP é que os dividendos giram em torno de 8,1% em 2024 e que as ações valorizem num patamar até de 73%. A perspectiva do BTG é que o dividend yield projetado é de 10,7% para 2024 e que para 2025 a projeção dos proventos gira em torno de 10,9%. Assim, Banco do Brasil, eu tenho uma perspectiva muito positiva em relação ao banco, justamente porque últimos 12 meses, 44% variação positiva, com um PL de somente 5,10% e um dividend yield de 8,11% no último ano. O banco saiu então da casa dos R$40 e atualmente se encontra nos 57 praticamente. E assim, analisando algumas métricas, a gente vê que o PL está abaixo da sua média histórica ainda, com o ROI cada vez mais crescente comparado com o período ali de 2020, então atualmente está em 18,91, também acima da sua média, e com um CAGR de lucros impressionante, pelo menos nos últimos 4 anos, então girando em torno de 15,62 atualmente, sendo que a média é 7. E se a gente olhar na perspectiva de lucro versus cotação, a gente vê que está muito próximo, ou seja, a cotação ela começou a acompanhar mais o lucro no momento, porém as perspectivas são que esse lucro aumente ainda mais, e assim a cotação
ela ainda tenderá a ficar abaixo do lucro conforme as oscilações que o banco for apresentando. Então, assim, eu sou muito fã de Banco do Brasil, porém a gente tem que ser sempre muito analítico e crítico, é a mensagem que eu sempre passo para vocês, justamente para entender se a gente possui margem de segurança para entrar numa empresa em determinado momento. Então, assim, para a gente concluir o vídeo de hoje, eu gostaria de reforçar a mensagem de vocês utilizarem esse tipo de levantamento quando a gente tem esse tipo de matéria divulgada para exercer o senso crítico e exploratório de vocês a respeito de pontos de vistas diferentes. Ou seja, é vocês lerem essas informações e não interpretarem como uma dica, mas sim tentar extrair pontos positivos e negativos, porque afinal de contas, esses analistas de casas de análises podem ter viés para compra de determinada ação ou venda de determinado ativo, podem ter interesses por trás que com certeza não serão divulgados numa matéria, porém, eles também podem trazer perspectivas tanto positivas quanto negativas da empresa interessantes que talvez não tivesse no radar de vocês. Então, esse é o ponto principal. Criem suas próprias teses de investimentos e não sigam dicas. Utilizem isso como aprendizado e não somente como uma recomendação. E por fim, eu gostaria de um feedback de vocês a respeito desse tipo de análise que nem eu fiz no vídeo de hoje, seja de recomendação de ações, conforme a gente viu comentando essa matéria, ou seja de análise de ações únicas. Eu sinto que eu gostaria de trazer um caráter mais técnico aqui no canal, porém eu gostaria mesmo que vocês me dessem feedback se vocês acham isso interessante ou não. Inclusive, comentem se vocês possuem ações, tanto que a gente comentou, ações que estavam na lista de recomendações ali. Eu quero saber um pouco sobre a carteira de vocês e como é que vocês estão posicionados. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal para me ajudar. E até o próximo vídeo.